Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre FGTS. O que é FGTS, pessoal? Vamos lá. Peguem os slides, por favor, e abram a lei do FGTS que eu coloquei para vocês num link, tá? Essa lei é a Lei 8.036 de 1990. Essa lei institui sobre esse Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, tudo bem? O que é FGTS? FGTS, gente, ele é um plus que é destinado ao empregado e esse empregado ele pode fazer o levantamento desse valor na sua rescisão do contrato de trabalho, quando ele é demitido sem justa causa, tá? Esse plus, ele não é como um desconto do salário do empregado, ele é um valor que o empregador tem que depositar mês a mês na conta vinculada lá na Caixa Econômica Federal, que está em nome do empregado, e esse empregado tem direito a esse dinheiro que está lá depositado, esse valor que está lá depositado, quando da rescisão do contrato de trabalho, tá? Ou em algumas hipóteses que nós vamos falar daqui a pouquinho. Quem tem direito, gente? O empregado que está registrado em carteira de trabalho. Esse empregado ele tem direito ao FGTS. Caso o empregador não pague, não deposite esse valor de FGTS mensalmente, isso pode causar uma rescisão indireta do contrato de trabalho. Então, o empregado ele notifica o empregador de que ele sabe que não está sendo depositado na sua conta, e ele fala que ele não vai mais trabalhar porque ele já está rescindindo o seu contrato de trabalho por culpa do empregador. Seria uma justa causa por culpa aí do empregador, e o empregado então não precisa mais voltar ao trabalho, tem direito de receber as suas verbas rescisórias, tá? Como se estivesse sendo demitido, tudo bem? Então, gente, numa ação trabalhista, por exemplo, em que o empregado ele vai lá cobrar esse FGTS judicialmente, o juiz ele reconhece então como uma rescisão indireta do contrato de trabalho. Então, o empregador, além de ter que pagar o FGTS para o empregado, inclusive corrigido monetariamente, ele também tem que pagar as verbas como se ele estivesse demitindo o empregado, tá? Bom, não se esqueçam então que a falta de depósito do FGTS por parte do empregador gera uma rescisão indireta do contrato de trabalho, tá? Gente, o valor a ser depositado desse FGTS é muito importante. Ele geralmente, o empregado comum, ele é 8% do valor do seu salário. E temos as exceções, tá? Quais são as exceções? É para o empregado doméstico, que daí é depositado 11,2% do valor do seu salário, porque nesse valor de 11,2% já está inclusa, gente, a multa de 40% do FGTS. Então temos os 8% do valor do FGTS mais 40% do valor da multa, porque o legislador, assim, ele preveniu, né, o empregado aí de ficar aí sem o valor da multa no caso de uma rescisão. Claro que se esse empregado for demitido por justa causa ou ele fizer esse pedido de demissão, ele não tem direito, então, ao valor aí dessa multa. Mas, no caso de demissão sem justa causa, se o empregador demitir ele sem justa causa, o empregador, então, no caso do empregado doméstico, já, em tese, depositou esse valor da multa, porque ao invés de 8%, ele vai depositar 11,2%, tá? Então, não esqueça, o empregado doméstico, ele tem que ter na sua conta vinculada mês a mês 11,% do valor do seu salário. A outra exceção é o aprendiz. O aprendiz, então, ele tem direito aí mensalmente a 2% do valor do seu salário e não 8%, como é o caso do empregado comum. Onde que é depositado? É depositado, então, numa conta vinculada de titularidade do empregado aí na Caixa Econômica Federal, tudo bem? Quando houver, então, a rescisão do contrato de trabalho, gente, o empregado ele tem que pegar o seu termo de rescisão de contrato de trabalho e a sua carteira de trabalho e ir até uma agência da Caixa Econômica Federal para poder fazer esse levantamento do valor do FGTS. Quais são as hipóteses de levantamento, então, do FGTS? As hipóteses de levantamento aí, de sacar esse valor da conta vinculada, no caso de rescisão do contrato de trabalho, ou quando o empregador demite esse empregado sem justa causa, o empregado pode ir lá na Caixa Econômica e sacar o valor do seu FGTS. No caso de aposentadoria, vejam ali
eu coloquei aqui no slide de vocês, no caso de aposentadoria, supondo que o empregado se aposente, mas ele quer continuar trabalhando no mesmo lugar, ele tem direito aí ao levantamento do FGTS. No caso de neoplasia maligna, gente, o que é neoplasia maligna? Neoplasia maligna é câncer, o empregado que está com câncer, ele tem direito de sacar o seu FGTS. O empregado que também portador do HIV tem esse direito. O empregado que está em doença terminal também possui esse direito. Os maiores de 70 anos e os deficientes que necessitarem de prótese, gente. Quando o deficiente precisar comprar prótese, eles também podem fazer, então, esse saque do valor do FGTS. Outras duas hipóteses no caso de compra aí do seu imóvel, da casa própria. O empregado ele tem direito de fazer o levantamento do saque, se comprovado que ele está aí fazendo essa compra do seu imóvel, né? E é permitido também um imóvel apenas, ele não pode comprar 2 imóveis com esse valor, ele tem que escolher um imóvel e tem que ser casa própria, tá? Ele pode dar de entrada aí o valor da FGTS, financiar o restante, isso aí é com ele, como ele vai fazer aí vai depender de cada caso, né? E também no caso, gente, de desastre natural, temos aí agora uma MP, que é a 946, que será gravada aí para a próxima aula, que diz respeito ao nosso Covid-19, nosso não, né? Ao Covid-19, que é aí considerado como um desastre aí natural. Então, esses empregados, eles têm direito ao levantamento aí do FGTS. Essa MP, gente, ela permite que o empregado faça o levantamento a partir de junho desse ano, junho de 2020, tá? Isso eu vou explicar depois para vocês num vídeo que vai tratar exclusivamente dessa medida provisória 946. O prazo, então, para esse depósito do FGTS, o empregador ele tem que depositar esse valor até o 7º dia aí de cada mês, tá? Não pode passar disso, não pode ter atraso aí nesse depósito. E também, gente, esse depósito, qual que vai ser a base para o empregador poder fazer esse cálculo aí desse FGTS? Inclui o salário e inclui também, gente, as gorjetas e todas aquelas verbas tratadas, essas prestações in natura tratadas no artigo 458 da CLT. Se vocês abrirem o artigo 458 da CLT, vai tratar aí do que pode ser considerado aí salário in natura e salário que pode ser também não considerado salário in natura. Então, os que não são considerados salário in natura não vai ser usado como cálculo aí dos valores do FGTS, mas os que são considerados salário in natura, prestações in natura, elas são consideradas então para cálculo do FGTS, assim como a habitação também, tá? Nós temos ali no artigo 3º da lei do FGTS, essa lei aí 8.036 de 1990, nós temos o Conselho Curador do FGTS. O que quer dizer o Conselho Curador, gente? Esse Conselho Curador ele foi aí criado para o empregado que for membro desse conselho, né, for eleito aí membro do conselho, ele tratar desses assuntos, né, dessa matéria referente ao fundo de garantia do tempo de serviço. Então, esse empregado, que é membro do conselho curador, está ali descrito ali no artigo 9º, gente, que esse empregado, após o término do seu mandato, ele tem direito à estabilidade, tá? Então, ele tem direito aí mais 1 ano de estabilidade após o término do seu mandato, não esqueçam disso. Nós já trabalhamos aí alguns empregados que possuem direito à estabilidade, né, nas aulas anteriores, e esse empregado aí, esse membro curador aí do FGTS, ele é um dos empregados que tem aí direito a essa garantia de emprego, tá? Eu coloquei para vocês alguns dispositivos legais referentes aí ao FGTS. Eu coloquei por ordem alfabética e agora nós vamos falar aí desses dispositivos. Então, observem ali que a multa de 40% do FGTS é devida, inclusive, sobre o valor dos saques do FGTS. Então, quando o empregado vai lá sacar esse FGTS, conforme a OJ 42 da SDI 1, esse empregado aí, essa multa de 40%, ela deve aí estar já dentro aí desse depósito
do FGTS, tá? Ela é devida sim, então quando o empregado sacar, ela deve estar lá já depositada. Aposentadoria, gente, não extinção do contrato de trabalho. Então, quando o empregado se aposentar e não extinguir o seu contrato de trabalho, ele tem direito ao levantamento do FGTS, conforme versa a OJ 361 da SDI. O aprendiz, ele tem direito a 2% aí do valor do seu salário, conforme versa o artigo 15, parágrafo 7º da lei do FGTS. Então, ele aí tem que ter esse valor de 2% depositado aí mês a mês na sua conta vinculada, tá? O aviso prévio, gente, ele incide, sim, incide os valores no valor do FGTS sobre aviso prévio indenizado. Aí, supondo que o empregado ele é demitido e o empregador não quer que ele cumpra o aviso prévio, esse empregador ele vai ter que pagar um valor desse aviso prévio, que chama-se aviso prévio indenizado, ali na rescisão do contrato de trabalho, e vai incidir o valor aí de 8% sobre esse aviso prévio que ele tem que depositar na conta vinculada. Isso aí está na súmula, gente, 305 do TST, é uma súmula bem importante. Conselho curador, então, ele está instituído ali na Lei 8.406 de 92, contribuições sociais FGTS na Lei Complementar 110 de 2001, a correção, gente, a correção é o mesmo índice do débito trabalhista. Então, a correção do FGTS, ela vai ser pelo INPC, que hoje já está pacificado aí, por enquanto, né, que é o INPC. Nós tivemos aí algumas discussões doutrinárias sobre qual seria o índice de débito trabalhista, se seria o TR ou se seria o INPC. Então, a maior parte aí, o tribunal, na verdade, decidiu que seria o INPC, que o empregado, dessa forma, não teria prejuízo por esse índice, tá? Temos também os depósitos de FGTS, aí, que está descrito no artigo 18 da lei, né, do FGTS, e também devido ao recolhimento do FGTS durante o afastamento do empregado, que está aí no artigo 28.2 do decreto 99684 de 1990. Deem uma lida aí, por gentileza, nesse artigo. Devido também ao recolhimento do FGTS durante o afastamento do empregado para prestação de serviço militar obrigatório, ali o obrigatório está escrito errado, na hora de eu digitar ficou errado ali, mas vocês vão entender que é obrigatório. Serviço, então, militar obrigatório e licença para acidente de trabalho. Nessas duas hipóteses aí, os dispositivos legais ali, artigo 15, parágrafo 5º da Lei 8.036 de 90 e artigo 28.1 e 3 do Decreto 99684 de 90, versam aí sobre, então, a obrigatoriedade do recolhimento do FGTS durante o afastamento para prestação de serviço militar obrigatório e também para licença aí, por acidente de trabalho. Então, o empregador ele deve depositar esses valores quando o empregado tiver de licença por acidente de trabalho, tá? Dispensa sem justa causa, aí tem a multa ali do 40% que eu já falei para vocês, que é devido a essa multa rescisória que a gente chama, que está no artigo 18, parágrafo 1º da lei do FGTS. Dispensa por culpa recíproca. Gente, o que quer dizer isso? Dispensa por culpa recíproca está ali no artigo 18, parágrafo 2º da Lei 8.036 do FGTS, é quando empregado e empregador, concomitantemente, eles agem com culpa para acontecer aí a rescisão do contrato de trabalho, tá? Havendo culpa, então, das duas partes, a multa de 40% não é mais 40%, ela então tem uma redução aí para 20%, porque o empregado também agiu com culpa nesse caso. Então, também temos a dispensa aí por força maior, que é a extinção da empresa, né? A multa também é de 20%, no caso de extinção da empresa por força maior, o então empregado pode fazer o levantamento aí desculpa, a multa a ser paga para o empregado não é mais de 40% e sim de 20% no caso aí dessa extinção da empresa por motivo de força maior. Temos também o dispositivo legal que trata ali do doméstico, né? Que o FGTS, então, ele deve ser depositado os 8%, mais 3,2% referente a essa multa compensatória e essa multa do rescisório da FGTS.
como eu já falei, o legislador pensando numa possível aí demissão do empregado doméstico, já tratou aí de fazer com que o empregador depositasse o valor da multa, no caso de justa causa ou pedido de demissão, então o empregador ele pode aí reaver esse valor depositado na conta vinculada do empregado. Temos também a obrigatoriedade ali do doméstico, né, de obrigatoriedade aí do depósito do FGTS. Temos também estabilidade do membro do Conselho Curador, já comentei sobre isso com vocês, ele tem estabilidade aí conforme o artigo 3º, parágrafo 9º aí dessa lei do FGTS. E temos também o expurgo inflacionário. O que quer dizer expurgo inflacionário, gente? São valores que não foram pagos ao empregado, aí quando o empregado fez o levantamento do FGTS, não foram pagos esses valores, geralmente ocorre quando há a mudança de moeda aí do país, tá? A mudança aí de moeda do país, essas diferenças desses expurgos inflacionários, eles devem ser sim pagos e devem sim ser pagos em cima aí do valor do FGTS. Deve haver esse cálculo com relação também ao FGTS, tudo bem? Isso aí tá na OJ, gente. 341 da SDI 1. Deem uma lida, por gentileza, nessa OJ, tá? Férias indenizadas não incide, então o valor da porcentagem do FGTS nas férias indenizadas, conforme versa aí OJ 195 da SDI 1. Temos também a fiscalização, apuração e cobrança, que está instituída aí pela Lei 8844 de 94, onde esses membros eles fiscalizam, apuram e cobram, né, esses valores de FGTS, no caso do empregador não estar pagando, estar depositando isso aí na conta vinculada do empregado. Temos um fundo de investimento, é uma leizinha aí do fundo de investimento 11491/2007, que diz respeito aí quando o empregado ele quer utilizar esse valor do FGTS para um fundo de investimento. Temos a hipótese do saque de FGTS, que está aí no artigo 20 da lei do FGTS, nós já falamos ali, no caso de portadores de HIV, aposentadoria, pacientes em estado terminal, próteses, né, de deficientes, enfim, toda aquela listinha ali que temos no artigo 20 da lei do FGTS, tá? Temos também a incidência do FGTS sobre as horas extras incide, conforme a súmula 593 do STF, e também a incidência das horas extras eventuais e adicionais eventuais, conforme a súmula 63 do TST. Gente, incide também. A incidência do FGTS sobre as horas extras estão então nessas duas súmulas, a 593 do STF e a 63 do TST. Temos também a incidência do valor total do empregado transferido para o exterior, que está na OJ 232 da SDI 1. Caso tenha um empregado que queira transferir ele para o exterior, vai incidir o FGTS sim no total, no valor aí total dessa transferência, tá? Indenização por tempo de serviço, aí temos também a súmula 98 do TST. Não cabe, então, gente, FGTS dessas diferenças dessa indenização. Por quê? Porque o legislador vê como uma obrigação legal essa indenização e não como não de fundo financeiro nesse caso. Então, a indenização por tempo de serviço, gente, ela não cabe a essas diferenças de FGTS em cima desse valor da indenização, tá? Lembrem disso. Morte do empregado. Sim, cabe pagamento aos sucessores. Está ali no artigo 1º da Lei 6858 de 80 e o Decreto 85845 de 81. Cabe pagamento aí, os sucessores podem aí fazer esse levantamento do FGTS do empregado aí que venha a falecer, tá? O movimento da conta vinculada, ela é regida aí está aí regida no artigo 20 da Lei 8.036, e o movimento da conta vinculada, gente, que não diz respeito a reclamatórias trabalhistas, compete à Justiça Federal. Quando não houver reclamatórias trabalhistas envolvendo aí o movimento da conta da FGTS, não cabe à Justiça do Trabalho, cabe à Justiça Federal, não se esqueça disso. Então, movimentação da conta do FGTS, quando não diz respeito à reclamatória trabalhista, cabe à Justiça Federal, tudo bem? Está ali na súmula 82 do STJ. Temos também a movimentação da conta vinculada, a extinção de contrato por acordo das partes, que está aí no 484A
do parágrafo 1º da CLT. Isso veio com a nossa reforma trabalhista. Quando o empregado e empregador eles vão fazer um acordo, gente, que deve ser homologado na Justiça do Trabalho, essa extinção por acordo, ela é feita lá na Justiça do Trabalho e o empregado ele pode fazer o levantamento de 80% do valor do FGTS, tá? Não do valor todo, mas de 80% ele pode sim fazer aí esse levantamento. O prazo, determinada extinção do prazo, gente, dispensa sem justa causa, a multa de 40% está versada ali no artigo 18, parágrafo 1º da lei do FGTS, tá? E a prescrição quanto aos depósitos do FGTS, a gente está na súmula 362 do TST. Teria que fazer um vídeo somente falando de prescrição, porque essa prescrição de que trata a súmula 362, ela fala que o empregado ele tem direito de requerer aí esses valores dos depósitos, né, de FGTS, contando aí do encerramento do seu contrato de trabalho até 5 anos antes, tá? Mas isso, gente, é após 2014 que foi instituído. Antes de 2014, nós temos uma outra, um outro tipo aí de prescrição, que daí diz respeito a prescrição é de 30 anos. Então é bem complexo esse tema, eu teria que fazer um vídeo para vocês só com essa matéria aí sobre prescrição, tá? Do FGTS. Deem uma olhadinha, por gentileza, nessa súmula 362 que vocês vão compreender. A prescrição do expurgo inflacionário também é um outro tipo de prescrição aí que está na OJ 344 e também sobre a multa de 40% em cima aí desse expurgo inflacionário, ela está aí na OJ 370. Também tem uma prescrição aí, um tempo em que o empregado pode requerer aí esses valores aí com relação aos expurgos inflacionários, tá? Temos a previsão constitucional do FGTS, que é ali no artigo 7º, 3 da Constituição Federal e artigo 10.1 do ADCT, e temos a previsão legal também, que é dessa leizinha aí do FGTS, que eu estou passando aí para vocês. O prêmio aposentadoria também vincula ao FGTS, que está na súmula 72 do TST, então aquele empregado que receber o prêmio aposentadoria, ele tem vinculação com o FGTS, então os depósitos devem ser feitos aí com relação ao valor aí do prêmio aposentadoria também. Daí tem a regulamentação da Lei Complementar 110/2011, daí tem mais duas leizinhas ali, 10.555 de 2002 e o Decreto de 3.914 de 2001, e a regulamentação da Lei 8.036 através dos decretos 3.913 de 2001 e 5.113 de 2004. Temos também relativas parcelas atingidas pela prescrição, a súmula 206 do TST, rescisão contratual anterior à Constituição Federal. Nós temos aí que a multa do FGTS ela não é devida, tá? A essas rescisões contratuais que foram anteriores à Constituição Federal, de 88. Temos também o SAC, que trata ali do SAC, a Lei 8.678 de 93, e o SAC quando nulo o contrato de trabalho, gente, é uma súmula 466. STJ, pode ser feito sim o SAC do FGTS quando nulo o contrato de trabalho, deem uma olhada aí nessa súmula 466. Temos a taxa progressiva de juros, que não se aplicam, então, aos trabalhadores avulsos, apenas aos outros trabalhadores comuns. Aos avulsos não se aplica a taxa progressiva de juros aí em cima do valor do FGTS. É a súmula 571 do STJ. Temos a tramitação do processo, aí, que é a portaria do Ministério do Emprego, aí, que é da lei ali 1061 de 96, a portaria, desculpe, 1061 de 96. O ônus da prova, então, é do empregador, gente, não se esqueçam que o ônus da prova, quando diz respeito à matéria de FGTS, no caso de reclamatória trabalhista, é do empregador, está na súmula 461 do TST, a súmula importantíssima, grifem lá. Impossibilidade de supressão negociação coletiva, está no artigo 611b 3 CLT. Não pode suprir aí o FGTS e também não pode haver negociação coletiva aí para redução dessa porcentagem aí de 8% de FGTS, no caso de trabalhador comum, de 2% no caso de aprendiz e de
11,2% no caso de trabalhador doméstico. Distrato, quando há um distrato aí do contrato de trabalho, a multa, então, ela deve ser paga, a multa rescisória, pela metade, não mais 40%, mais 20%, está no artigo 484A 1B da CLT. Temos também o distrato à movimentação da conta, que ele pode movimentar essa conta até 80%, né, dos valores, está no artigo 484A, parágrafo 1º da CLT, veio com a nossa reforma, e também está ali na Lei 8.036 de 90, no artigo 21A, tudo bem? Fundo de investimento do FGTS tem uma lei própria para isso, então tem isso, já falei para vocês sobre esse fundo de investimento, e o saque do FGTS com relação aí a essa MP 946, que eu vou fazer uma aula especial aí dessa MP, que os empregados então poderão sacar o FGTS, porque estamos aí em calamidade, né? E vai durar aí até dezembro. Então, a partir de junho, os empregados aí podem fazer o saque do FGTS, seguindo as diretrizes impostas pela MP 946. Tudo bem? Gente, então vamos aí por fim a nossa aula de hoje com relação ao FGTS. Todos os dispositivos legais possíveis referentes a esse assunto estão aqui nos slides, tudo bem? Leiam com atenção, leiam aí os dispositivos e qualquer dúvida me enviem lá, tá? Pela área lá do aluno que eu vou responder vocês com muito prazer, tudo bem? Um abraço então e até a próxima aula.